Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 27 do livro Os Mensageiros, o Caluniador. Então, nós ainda estamos na primeira noite em que André Luiz, Vicente, Aniceto estão Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 27 do livro Os Mensageiros, o Caluniador. Nós ainda estamos na primeira noite em que André Luiz, Vicente e Aniceto estão no posto de socorro, conhecendo os departamentos, os ambientes desse posto de socorro. E agora eles vão para uma outra parte separada, reservada do posto. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos à pequena construção isolada e falou: Vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu a porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se, cumprimentando-o atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito. Sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou nosso orientador bondosamente, tocando-o no ombro. Ao contacto pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: Vou melhorando, graças... À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine! O doente fez enorme esforço e concluiu. Graças a Deus. Então, estamos vendo que estamos numa outra repartição do posto, né? São albergues com vários loucos. A gente passou por um albergue com vários loucos ali sendo atendidos. Depois a gente foi para um pavilhão com os que dormem e agora estamos em câmaras separadas. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras, aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo minhas íntimas considerações, disse o mentor esclarecido. Vem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Tem diferença. Em nosso lar, não temos os que dormem e os que se encontram desequilibrados. Nos serviços da regeneração, sentem na maioria angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados, os que não estão nem aí, que não registram a dor, são mais dignos de piedade, por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento, em estranha dureza de pensamento, de sentimento, está firme, está duro naquele conceito e está desequilibrado e é considerado como que louco e digno de piedade. E designando o enfermo sob nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ele ainda não possui consciência exata da sua situação, mas já chora
já padece com as recordações do passado triste. Então ele está a caminho de melhora. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me de que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, em serviço diário, eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam estranho pavor das sombras. A única entidade que André Luiz lembra, que ali observara com absoluta inconsciência da própria miséria, fora a de pobre vampiro que não encontrara guarida nas câmaras de retificação. E quem quiser rever o capítulo 31 do livro Nosso Lar, está relatando esse episódio que André Luiz está comentando aqui. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentrem no Paulo a capacidade de visão. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental. Ele pôde perceber o que Paulo estava pensando. Parecendo formada em compacta sombra noturna, com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei o de Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente, mostrando desesperação, e notei, nessas imagens, o próprio Alfredo, a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. Isso André Luiz estava visualizando no entorno de Paulo, nos seus pensamentos. E ele se questionou: os pensamentos do Paulo têm a Ismália, o Alfredo? Por quê? As mulheres pareciam acusá-lo nessa imagem aqui, clamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar esse fenômeno? Estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominara, a Aniceta juntou: já sei. Admira-se da presença de Ismália e do seu marido nas reminiscências do enfermo. E ante a minha perplexidade continuou: lembram-se da história de Alfredo, que o próprio Alfredo narrou no capítulo 17 desse mesmo livro, Os Mensageiros? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto já evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. O que é isso aqui? É a consciência do Paulo, lhe mostrando o que ele fez lá atrás e que está incomodando ele. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte, na consciência.
Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior, é os seus pensamentos, é o seu mundo mental. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. Reparando minha dificuldade para compreender de pronto, Aniceto prosseguiu depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. Aqui vamos fazer uma pausa. Quando a gente faz alguma oração e quando a gente menciona Jesus ou tenta fazer uma visualização no nosso campo mental, na nossa tela mental de Jesus, como que a gente visualiza ele no nosso mundo interior, nos nossos pensamentos? A gente visualiza ele na cruz ou a gente visualiza ele andando entre a multidão, andando com as crianças, curando os doentes? Como a gente visualiza ele? A condenação do Mestre foi um crime coletivo e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos na divina luz da redenção. Estamos falando aqui de espiritismo, de reencarnação. Vamos refletir só mais um pouquinho. Será que não estávamos lá naquela época? Será que não temos no nosso inconsciente, lá dentro de nós, algum sentimento de culpa? São só questionamentos, pessoal, só para a gente pensar, para a gente se questionar. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui a bênção da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança, tornou o generoso mentor com grave acento. Readquirindo a serenidade, interroguei: mas Paulo veio ter casualmente a esse posto? Assim? Casualmente? Não. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Talvez seja um caso parecido com o de André Luiz, em que ele, quando desencarnou, estava no umbral e a sua mãe, em planos superiores, estava lá orando, vibrando por ele. Talvez seja um caso parecido. Alfredo, todavia, não pôde ver Esmalha enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em campo da paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Esmalha conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la, porque aqui a gente está falando agora de perdão, pessoal.
E o caminho do perdão, ele é bem extenso. E ele tem várias fases para a gente conseguir realmente perdoar. Por exemplo, uma traição, que foi esse caso aqui. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou esse desejo de perdão e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo, diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo, como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade e logo após experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Então são etapas. Claro que essas etapas foi a caminhada de Alfredo para essa situação, né, de calúnia, de difamação, de traição. Então, tem as etapas que Alfredo passou e que ele está ainda exercitando esse perdão. E fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: como vem, o ensinamento de Jesus quanto ao batei e abrir-se-vos-á é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui, nas conquistas interiores, nas reformas íntimas, nas mudanças interiores, temos de bater à porta de nós mesmos. Temos que querer desvencilhar do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Teremos que ceder em algum momento para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até então se conservara calado, indagou: Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? E o nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: voltará breve à terra. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retornar à razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Até nisso, os espíritos um pouquinho mais evoluídos, nesse desprendimento que nós estamos vendo aqui nesse capítulo, até nisso eles se preocupam com o que a pessoa, o ex-inimigo, possa se sentir humilhado. Pô, eu fiz tanto mal para eles e eles estão me ajudando. E ao invés de estar ajudando, pode estar piorando, porque ele pode entrar numa culpa e ficar preso naquela culpa e pode vir a prejudicar ele mais ainda. Então, nessa situação, eles se preocupam com a questão dele se sentir humilhado. Eles sabem que ele ainda não compreendeu que ele está ali num ambiente com pessoas que ele prejudicou. Então, tudo isso eles estão trabalhando calmamente para o benefício dele. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. E aqui cabe uma indagaçãozinha assim, só para botar um temperinho na nossa reflexão, na nossa conversa. Como Paulo vai voltar à terra como filho de uma das senhoras que ele caluniou, que ele arruinou a família, vamos parar para pensar nas nossas famílias,
Quem está no nosso círculo? É a oportunidade que nós temos de nos perdoarmos, de querer bem todos os nossos entes familiares. Vamos tentar, vamos nos esforçar a começar pela nossa família, a fazer o bem pela nossa família, fazer o evangelho e vibrar por todos da nossa família, porque não é por acaso que nós temos a nossa família, que nós temos talvez algum parente que não bate aquele sentimento amoroso, que bate aquele estranhamento, aquela antipatia. Nada é por acaso. Então vamos aproveitar a oportunidade. Claro que é só um temperinho aí na nossa conversa para a gente dar mais uma refletida. Então, retomando a caminhada do perdão do Alfredo, talvez seja a nossa em alguma situação que nós ainda não conseguimos perdoar, nós já teremos aqui um passo a passo. Tem tal situação que tu não perdoou? Então, pode ser que tenha essa caminhada parecida com a de Alfredo. Preciso querer perdoar a pessoa. Será que eu quero perdoar? Tá, eu quero perdoar. Então, eu vou me aliar à vontade. Eu quero perdoar, então eu vou fazer algo para perdoar. E aí, nesse fazer algo, durante essa caminhada, eu vou começar a compreender o outro lado. Vou exercitar a empatia, vou me colocar no lugar dele. E a perseverança. Pode vir aí dores, pode vir sofrimento, mas se eu quero me libertar dessa algema, desse laço que em algum momento nós amarramos, nós temos que fazer um esforço para desamarrar, fazer a nossa parte. Sempre pensar que se nós estamos aqui com a nossa família, com os colegas de trabalho, os familiares, os vizinhos, os amigos, os inimigos, é porque estamos tendo a oportunidade de exercer o bem, de exercer o perdão, de trabalhar o perdão. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, boas reflexões para todos nós e até o próximo capítulo.